Olá, pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram, @IsaNovasRodrigues. E vou aguardá-los por lá, ok? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre esse livro, alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade. Vamos falar da estrutura dessa coletânea de poemas do Drummond, o que compõe essa obra, as características do escritor e vou finalizar o vídeo com a análise de 3 poemas desse livro aqui. Esse livro aqui, ele está na lista de leitura obrigatória da FUVEST de 2023 e também já está confirmado para 2024 e 2025. O livro foi publicado em 1930, mas por ser uma coletânea de poemas, os poemas não foram escritos em 1930, tá? Eles foram escritos ao longo da década de 20. 6 ou 7 anos antes da publicação desse livro aqui, ele conheceu Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Tá? Vou contar a fofoca da vida do escritor agora. E vocês sabem que o Mário de Andrade e Oswald de Andrade foram os responsáveis por encabeçar a ideia da Semana da Arte Moderna. E eles ficaram muito amigos, muito próximos, e o Drummond, inclusive, tinha uma intimidade tão grande com o Mário de Andrade que ele enviava os poemas que ele estava escrevendo para o Mário de Andrade dar uma olhadinha, para avaliar e dar palpites, tá? Por quê? Porque o Drummond, ele queria abraçar essas ideias modernistas. Tem até uma história que se conta que, assim, ela está comprovada através de cartas, tá bom? Que eles trocaram, que tem um poema aqui chamado Nota Social, que é um dos poemas que eu vou analisar aqui com vocês hoje, tá? Que o Drummond enviou esse poema para o Mário de Andrade ler antes de fazer a publicação, dá uma olhadinha no poema e coisa e tal. E o primeiro verso do poema diz assim: o poeta chega na estação. E o Mário de Andrade respondeu à carta do Drummond elogiando a escolha da regência verbal, né? Fugindo da norma padrão. Por quê? Porque a norma padrão diz que a escolha da regência seria o A. O poeta chega à estação e não o poeta chega na estação. Então a troca da regência do A pelo em, o Mário de Andrade elogiou o Drummond, falou, né, que ótimo fazer essa escolha, porque a característica do modernismo é essa mesma, é romper com o padrão estético dos poemas parnasianos, deixar tudo com a cara do povo e coisa e tal, né? Elogiou o Drummond e o Drummond respondeu a carta do Mário dizendo o seguinte: bem, foi por engano. Agora que você está dizendo, né, que eu cometi esse errinho, eu fiquei até com vontade de corrigir, mas já que você elogiou, então eu vou deixar como tá. E sim, o poema foi publicado com a regência em, tá? Olha só que interessante. Inclusive, gente, esse livro aqui, a dedicatória desse livro, vou mostrar para vocês porque vale a pena. A dedicatória do livro diz o seguinte, agora a pessoa não acha a dedicatória aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas ele diz a Mário de Andrade, meu amigo. Então ele dedica o livro, a obra toda para o amigo Mário de Andrade. Esse aqui é o livro de estreia do Drummond, o primeiro livro publicado. Mas a gente não pode dizer que é um livro imaturo. Como eu falei para vocês, os poemas eles foram escritos ao longo da década de 30 e foram bem lapidados ao longo do tempo, antes da publicação. Bem, eu falei de Mário de Andrade, eu falei de Oswald de Andrade, vocês devem ter conectado esses dois nomes à Semana da Arte Moderna, certo? Se não conectaram, não conectando agora porque eu tô falando, tá? Então, o livro, ele é modernista e tem essa característica bem pronunciada em vários poemas. Que características são essas, gente? A quebra de padrões estéticos do parnasianismo, por exemplo, versos livres e versos brancos, isto é, versos sem métrica e versos sem rima, tá? Fala sobre temas ligados ao cotidiano e não mais fazendo descrição de vasos. Tá? Então ele conecta e critica a sociedade, principalmente o ambiente urbano. Ele traz uma pegada nacionalista, só que um nacionalismo crítico. Tem muita ironia nesse livro aqui, muito humor também. Os poemas eles são mais curtos, tá? Alguns poemas são tão curtos que tem até 3 versinhos só. E também a questão da linguagem, né? Um vocabulário bem simples, uma linguagem do dia a dia, com o objetivo de aproximar os poemas das pessoas, da vida cotidiana.
Estrutura. Aqui nesse livro nós temos 49 poemas. Não há ligação, tá, entre um poema e outro. No entanto, a gente consegue separá-los em grupinhos utilizando critérios relacionados à temática mesmo, tá? Então, como ler um livro de poemas? Você que é um vestibulando, como é que eu faço? Então, a primeira coisa eu sempre falo isso para os meus alunos, livro de poema de vestibular é livro de cabeceira. Tem que deixar na cabeceira e todo dia ler um poeminha. E às vezes ler o mesmo poema por vários dias, para você se familiarizar com a linguagem, para você conseguir estudar, pesquisar, tá? Sem correria e sem pressa. Tá? É essa a ideia, se você tem tempo até o vestibular. Agora, se o tempo estiver apertado, aí você tem que fazer as contas, né? Quantos poemas eu tenho que ler por dia? 1, 2, 3 poemas por dia? Não sei, tá bom? Mas a ideia é que você pegue esse poema e todos os livros de poema do vestibular e sigam, né? Coloquem ali na cabeceira e vão lendo aos poucos, ao longo do ensino médio. É essa a ideia, tá? Se você deixar tudo para a última hora, vai ficar correria mesmo, daí não vai dar conta. Uma outra forma de ler é ler pela separação dos grupinhos. Eu vou abrir a minha colinha aqui, porque eu fiz uma separação, tá? Até coloquei aqui. Eu separei esse livro em 6 temáticas. Então, há poemas que falam sobre o homem comum, aquele homem sem importância social. Há poemas que falam do cotidiano da família, do cotidiano da sociedade. Há também uma terceira temática que é o próprio modernismo. Uma quarta temática que é a metalinguagem, poemas que falam sobre poemas, poemas que falam sobre escrever poemas. Tá? Uma quinta temática que é o amor, tá? Só que não o amor romântico, tá bom? A gente não tá falando de romantismo, a gente tá falando de modernismo. E a sexta temática, que é o espaço social, tá? Poemas que falam dos espaços e das suas origens. Então, você pode organizar sua leitura também separando em grupinhos e falando assim, agora eu vou ler e estudar os poemas desse grupinho. Depois eu pego do outro grupinho. E assim por diante. Agora nós vamos para a análise dos poemas, né? Falei para vocês que nós analisaríamos 3 poemas, então vamos lá. O primeiro poema é o Nota Social, aquele que eu comentei com vocês, tá? Que é um poema que faz parte dali do segundo grupinho, que fala do cotidiano, tá? Da vida em sociedade. Então vamos lá. O poema diz assim: o poeta chega na estação, o poeta desembarca, o poeta toma um alto, o poeta vai para o hotel. Então aqui, nesta sequência de 4 versos, a gente tem a narrativa do que o poeta está fazendo, das ações rotineiras. Chega na estação, desembarca, toma um alto, vai para o hotel. Daí ele interrompe essa narrativa dizendo assim, e enquanto ele faz isso, então aqui ele abre para outros acontecimentos da vida cotidiana. O que estava acontecendo na cidade? Enquanto o poeta fazia isso, o que estava acontecendo na cidade? Então vamos lá. Enquanto ele faz isso, como qualquer homem da terra, uma ovação o persegue feito vaias, bandeirolas abrem alas, bandas de música, foguetes, discursos, povo de chapéu de palha, máquinas fotográficas assestadas, automóveis e móveis bravos. Então aqui a gente tem uma cidade, a descrição de uma cidade em festa, tá? Olha só, né? Bandas de música, foguetes, bandeirolas. Então a gente tem a cidade em festa, uma comemoração acontecendo na cidade, enquanto o poeta tá ali, tá? Na vidinha dele, seguindo a trajetória dele, tá? E finaliza esta estrofe com: o poeta está melancólico. Então para de descrever a cidade, tá? Essa festa na cidade, e volta para o poeta. Mas não para descrever uma ação, para descrever um estado de espírito. O poeta está melancólico. E por que, gente, que ele diz isso, né? Porque ele está mostrando aqui que o poeta percebe a sua insignificância, a insignificância da sua vida, do seu ser, diante da sociedade, de tudo que está acontecendo na sociedade, tá? E na segunda estrofe, vamos lá. Numa árvore de passeio público, melhoramento da atual administração entre parênteses. Então, opa, aqui a gente já tem a informação. O que estava sendo festejado, comemorado ali na cidade? Os melhoramentos da atual administração política, certo? Então, numa árvore de passeio público, melhoramento da atual administração, árvore gorda, prisioneira, de anúncios coloridos, árvore banal, árvore que ninguém vê, canta uma cigarra que ninguém ouve, um hino que ninguém aplaude, canta no sol danado. Então, tá mostrando aqui essa insignificância e possivelmente comparando essa vida desse poeta, que ninguém presta atenção nele, certo? Com a dessa cigarra.
que ninguém escuta, a cigarra que ninguém ouve, o hino que ninguém aplaude, a árvore que ninguém vê, tá? Então essa insignificância dessa vida em sociedade, tá? O quanto quantas pessoas que passam desapercebidas, né, nessa sociedade. E daí ele retoma na terceira estrofe e volta para o poeta. Vamos pensar num cinema, né? Num filme, a gente tem uma cena acontecendo, corta aquela cena, aparece outra cena, o que estava acontecendo ali ao mesmo tempo, e depois volta para a cena anterior, certo? Então é isso. Lá no início está descrevendo o poeta, diz que enquanto ele faz isso, está acontecendo uma comemoração, e agora volta para o poeta. O que o poeta está fazendo? O poeta entra no elevador, o poeta sobe, o poeta fecha-se no quarto. E termina o poema, a última estrofe, com apenas um verso dizendo assim: o poeta está melancólico, a repetição dessa insignificância. Quem é esse poeta dentro dessa sociedade? É como essa cigarra que ninguém escuta? É como essa árvore que ninguém vê? Tá? E aqui a gente também pode pensar, porque poema, a gente tem essa liberdade, né? De interpretação, tá? Então, quando ele coloca entre parênteses a questão do melhoramento da atual administração, a gente pode pensar também, né, nessa crítica que ele está fazendo o que está se comemorando. Será que é realmente o melhoramento da atual administração? Se comemora o melhoramento ou se comemora a pessoa pública, né? Então ele está também jogando esta crítica social, política, tá? Em torno de um ambiente, né? De um ser, que aqui no caso é o poeta, dentro de uma sociedade. Uau, né, gente? Maravilhoso. Vamos agora para o segundo poema, que se chama O Sobrevivente. A primeira estrofe diz o seguinte: esqueci. Esse segundo poema ele faz parte do quarto grupinho que eu separei, que é o grupinho da metalinguagem. Poema sobre fazer poema, tá? Então vamos lá, mas aqui tem crítica social também. Então, O Sobrevivente, olha esse título. Primeira estrofe: impossível compor um poema a essa altura da evolução humana. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914, tinha um nome que ninguém se lembra mais. Essa é a primeira estrofe. E aqui ele está narrando, tá, de uma forma irônica e melancólica, a impossibilidade de um poeta fazer poemas dentro da sociedade caótica do momento. O que estava acontecendo em 1914? O último trovador morreu em 1914. É o início da Primeira Guerra Mundial, tá? Então pensa no caos do mundo. E o que é fazer poema, né? Quem tá ligando pro poema dentro de uma sociedade caótica como aquela que as pessoas estão pensando apenas em sobreviver? Além disso, olha só a ironia dele quando ele joga assim: impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O que é a verdadeira poesia de uma forma irônica? Ele tá falando da poesia parnasiana, tá? Toda metrificada, toda certinha. E o modernismo vai contra esta poesia, tá, parnasiana. Então, ele de uma forma irônica, ele vai citando essa questão da contextualização histórica da guerra, porque a guerra mata a esperança das pessoas, tá? Mata o desejo, né, de progresso e uma série de coisas. E também essa questão da morte do parnasianismo, tá bom? De uma certa forma. Por quê? Porque ele cita 1914, diz que o último trovador morreu em 1914, que está conectado com o início da Primeira Guerra, mas também está conectado com o quê? Com o início do modernismo, 1915. Em Portugal, com a publicação da revista Orfeu, com Fernando Pessoa, nasce um modernismo, é um marco, tá? Então ele diz que o último trovador morreu em 1914. Então olha a conexão dessas duas coisas, do fazer poema com a questão da guerra, do que estava acontecendo no mundo, tá? Segunda estrofe, vamos lá. O que estava acontecendo aqui nessa segunda estrofe? Ele vai descrever fazer uma certa caricatura, tá? Uma descrição do que é a modernidade na época, tá? E isso ficou muito acentuado durante a Primeira Guerra também, a questão das máquinas, tá? Então aqui ele vai fazer a descrição do que é a modernidade para a população. Tudo de uma forma irônica, exagerada, uma caricatura. Então olha só, segunda estrofe. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Paletós abotoam-se por eletricidade. Amor se faz por sem fio. Não precisa estômago para digestão.
Então olha só a ironia dele nessa questão, né, da modernidade, do que as pessoas enxergam como moderno. A terceira estrofe é um adendo. Olha só que interessante, inclusive, a construção. Gente, eu vou mostrar para vocês, mas a página tá toda escrita. Mas enfim, aqui a gente tem as estrofes, tá? Ali a primeira, a segunda, e aqui a gente tem a terceira, tá vendo esse recuo? Tá? Então é como se fosse um adendo, tá? Então essa construção também, a leitura, tá? Não pode ficar só nas letras, a leitura também faz parte da disposição dos versos. Então, é como se fosse um adendo. Então, ele vai falar aqui de uma forma irônica sobre o parnasianismo aqui. Então, ele fala assim: um sábio declarou ao jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura, mas até lá, felizmente, estarei morto. Então, ele comemora o fato de morrer antes que aconteça e o que esse suposto sábio quer, né, que é atingir um nível razoável de cultura, tá? Tudo de uma forma irônica, que é essa elite parnasiana que ele está criticando aqui. Depois a gente vai para a próxima estrofe. E nessa próxima estrofe, ele vai falar sobre a Primeira Guerra, sobre a questão dos mortos, tá? Então ele fala assim, olha, os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Então ele fala da questão das mortes, né? E ele ali fazendo poemas, construindo poemas, e as pessoas se matando na guerra. Né? Então ele fala dessa questão que os homens não melhoram e matam-se como percevejos, como se nada fossem, os homens se matam. E os percevejos heróicos renascem. Olha o título do poema, O Sobrevivente. Então sempre tem aquele que sobrevive, tá? Sobrevive ao quê? Sobrevive à guerra, tá? À incapacidade de viver, a essa impossibilidade de lutar, de vencer, tá? Mas mesmo assim, alguns heróis sobrevivem, e também a sobrevivência relacionada aos versos, tá? Então o poema está sempre tratando dessas duas questões, da questão dos versos, os parnasianos, os modernistas são sobreviventes, tá? Então ele vai falar dessa questão do homem, da insignificância do homem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. E se, olha essa condicional, e se mostra a incapacidade do ser humano de, naquele momento, com tudo que estava acontecendo no mundo, de chorar, de sentir, tá? É como se as pessoas estivessem anestesiadas e não conseguissem mais sentir. E o que é fazer poesia no meio de tudo isso, tá? E ele termina a última estrofe do poema, entre parênteses, com um único verso, dizendo assim: desconfio que escrevi um poema. E termina. Lindo, né, gente? Porque ele mostra como se fosse uma surpresa, né? Esse desconfio mostra essa surpresa. Ó, acabei fazendo um poema aqui, tá? Mesmo com todo esse caos. Olha a questão da esperança, né? O sentimento de esperança durante tudo isso acontecendo no mundo. Guerra e um monte de coisa, né? As pessoas se matando, mas eu tô aqui. E olha só. Lá na primeira estrofe eu disse que construir poemas era impossível, mas eu tô aqui e fiz um poema. Tá? Então é essa sensação de esperança, de algo bom está por vir. Vocês perceberam que eu li esse segundo poema, expliquei para vocês e até fiquei com lágrimas nos olhos? Eu leio o Drummond e fico emocionada. Vamos agora para a nossa terceira análise. Epigrama para Emílio Moura. Então, primeira coisa, eu preciso explicar esse título, epigrama. O que é epigrama? É uma pequena composição em verso, tá? Um poeminha que fala sobre um determinado assunto. Então, ele está dizendo que ele fez um epigrama, tá? Um verso, né? Uma composição em versos para, né? Foram versos dedicados para Emílio Moura. Emílio Moura é um cara, um amiguinho lá do grupinho dos modernistas, beleza? Então, ele faz 3 estrofes dedicadas ao Emílio Moura. Então, vamos lá. Primeira coisa, antes de fazer a leitura, eu quero falar para vocês que essa construção dessas 3 estrofes, as 3 começam com tristeza de. Segunda estrofe começa tristeza de. Terceira estrofe, tristeza de, tá? Então ele vai sempre falar dessas tristezas da vida. Aliás, eu esqueci de comentar que esse poema aqui eu separei dentro do grupinho número 5, que é o grupinho do amor, do sentimento. Então, quando eu falei, não é porque é amor romântico,
tá? É a questão do sentir, tá? E às vezes esse sentir, ele é de uma forma pessimista, tá bom? Então vamos lá. Ele começa dizendo assim, ó: tristeza de ver a tarde cair como cai uma folha. Então quando ele fala da tarde cair, ele tá falando da passagem do tempo, né? Tristeza de ver o tempo passando como se fosse nada, como se fosse algo corriqueiro, como se cai uma folha. No Brasil, não há outono, mas as folhas caem. Quer dizer, de qualquer forma, não tem jeito, em qualquer condição, em qualquer tempo, as folhas vão cair, o tempo vai passar. É algo inevitável. Segunda estrofe, de novo, tristeza de quê? Tristeza de comprar um beijo, tá? Comprar, olha a palavra, tá? O verbo. É você ter que pagar por afeto, por amor, tá? É como se não fosse algo mais doado, né? Esse amor, né? Esse afeto, esse carinho das pessoas, elas não são mais doadas, elas são compradas agora, porque ninguém dá mais amor, tá? Então, tristeza de comprar um beijo, tá? O beijo é que simboliza esse amor, esse afeto. Como quem compra um jornal, de novo, a comparação com algo corriqueiro, tá? Os que amam sem amor, olha o contraditório, os que amam sem amor não têm o reino dos céus. Esse reino dos céus indica ali que é algo a ser buscado, né? Então a gente não pode perder a esperança de buscar o amor que seja um amor de graça, tá? Não um amor comprado. Depois a última estrofe diz assim, de novo, tristeza de guardar um segredo, que todos sabem. Olha a contradição de novo. Tristeza de guardar um segredo que todos sabem, então não é segredo, certo? Se todo mundo sabe, não é segredo. E não contar a ninguém. Quer dizer, mesmo todo mundo sabendo, você não conta para ninguém. Talvez por quê? Porque você não quer falar sobre aquilo, você não quer encarar a realidade, tá? Então, tristeza de guardar um segredo que todos sabem e não contar a ninguém que esta vida não presta. Então, a vida não tem sentido. Olha o olhar pessimista para a vida em sociedade, para o sentimento, tá bom? Então, ele sempre vai falando de algo, né, que deve ser lamentado e compara com algo corriqueiro. E mostra essa visão pessimista da vida. Bom demais, né? Vocês estão gostando dessas análises? Eu acho que eu vou fazer mais um bônus, o quarto poema. Pode ser? Análise de 4. Ai, que legal. Vamos lá. Poema bônus. Coração numeroso. Vamos para o quarto poema. Esse quarto poema, gente, ele tá no meu grupinho 6, tá? Que fala sobre a questão do espaço social. Coração numeroso. Então vamos lá, primeira estrofe. Foi no rio, eu passeava na avenida, quase meia-noite, bicos de seio batiam nos bicos de luz, estrelas inumeráveis. Havia a promessa do mar e bondes tilintavam, abafando o calor que soprava no vento, e o vento vinha de Minas. Então essa primeira estrofe tá falando um pouquinho do próprio Drummond, né? Precisa saber da história do Drummond, por isso que é importante saber da vida do escritor, para você poder entender os poemas. O Drummond, ele nasceu numa cidade chamada Itabira, no interior de Minas Gerais, tá? E depois ele foi para Belo Horizonte, viveu um tempo em Belo Horizonte, na capital de Minas, e depois ele foi morar no Rio de Janeiro, certo? Então, olha só, ele tá falando dessa fase que ele viveu no Rio de Janeiro. Foi no Rio. Eu passeava na avenida quase meia-noite, bicos de seio batiam nos bicos de luz, estrelas inumeráveis. Então essa questão da sensualidade do carioca, né? Praia. Minas Gerais não tem praia. Então ele chegou no Rio, praia, aquelas mulheres com biquínis e coisa e tal, né? Compara os bicos do seio com os bicos de luz, estrelas inumeráveis, né? Então aquela coisa que causou aquele espanto nele, aquele espanto gostoso. Ele gostou, né? Havia a promessa do mar, porque em Minas não há praia, né? E bondes tilintavam, a vida urbana, abafando o calor que soprava no vento. O vento vinha de Minas. Esse vento vinha de Minas é que, apesar de todo esse glamour do Rio de Janeiro, de tudo isso que ele gostava do Rio de Janeiro, ele ainda pensava em Minas e lembrava de Minas, tá? Daí a gente vai para a segunda estrofe que diz assim: meus paralíticos sonhos, desgosto de viver, a vida para mim é vontade de morrer.
Faziam de mim homem realejo imperturbavelmente na galeria cruzeiro quente quente, e como não conhecia ninguém, a não ser o doce vento mineiro, nenhuma vontade de beber, eu disse, acabemos com isso. Então, de novo, nessa segunda estrofe, a gente tem esse sentimento de que, apesar de tudo que o Rio de Janeiro oferece para ele ainda lembra de Minas, tá? Meus paralíticos sonhos, desgosto de viver, vontade de morrer, tá? Então, faziam de mim, no Rio de Janeiro, homem realejo. O que é o realejo? É um instrumento musical feito por manivela. Sabe quando você... né? Então, essa repetição, que vem um pouco também do próprio modernismo, né? Porque o modernismo tem essa questão da repetição. Lembra do poema dele, que tá aqui nesse livro? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Essa questão da repetição também faz parte das características do modernismo. E daí ele reclama disso, né? Fizeram de mim esse cara que fica repetindo, tá? Na galeria Cruzeiro, quente, quente. Então, daí até o calor do Rio de Janeiro começa a incomodar, né? Ele já não tá mais achando graça, né? Já começa a incomodar. E como não conhecia ninguém a não ser o doce vento mineiro, a saudade de Minas Gerais, nenhuma vontade de beber, eu disse, acabemos com isso, vou embora daqui, tá? Do Rio de Janeiro. Daí nós vamos para a terceira estrofe, que tem uma reviravolta. Observe que essa terceira estrofe começa com mas, tá? Então, mas tremia na cidade uma fascinação, casas compridas, altos abertos, correndo o caminho do mar, voluptuosidade errante do calor, mil presentes da vida aos homens indiferentes, que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis choraram. Então, ele teve uma reviravolta, marca esse mas, marca o encantamento, foi o momento que ele se encantou verdadeiramente com o Rio de Janeiro. E daí, gente, vamos lembrar, é o título do poema, Coração Numeroso. No coração dele cabe Minas, cabe Rio, tá? É o amor dele pelos dois. Ele não precisa escolher um, tá? Então marca essa reviravolta. Tremia na cidade uma fascinação, casas compridas, altos, abertos, correndo o caminho do mar, voluptuosidade errante do calor. Então até o calor ele começa a gostar, né? Mil presentes da vida aos homens indiferentes, que meu coração bateu forte. Meus olhos inúteis choraram. Foi o momento que ele reconheceu, não, eu também tenho um coração carioca, tá? E depois, a última estrofe, ele diz o seguinte, o mar batia em meu peito, já não batia no cais. A rua acabou, que de as árvores? A cidade sou eu, a cidade sou eu a cidade, meu amor. Olha que declaração amorosa pro Rio de Janeiro, gente, coisa mais linda, tá? Então, as duas primeiras estrofes, ele reclama, né? Ele diz que tá no Rio, ele se fascina no início, mas depois ele começa a enxergar defeitos e defeitos, quer voltar para Minas, mas de repente ele se encanta e se entrega à vida urbana carioca, tá? Porque ele fala assim, né? O mar batia em meu peito, já não batia no cais, já não era uma coisa longe, era aqui dentro, tá? A rua acabou, que de as árvores? E Minas, né? Quer dizer, a vida urbana do Rio ou o interior de Minas, né? Que de as árvores? A cidade sou eu, a cidade, a vida urbana sou eu, já faz parte de mim. Sou eu a cidade, meu amor. Esse meu amor é o Rio de Janeiro, tá? Então ele se entregou e se declarou para o Rio de Janeiro. Coração numeroso, ok? Ai, coisa linda! Vocês tinham percebido isso, gente? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu sou apaixonada por Drummond, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero também que essas análises ajudem vocês vestibulandos, porque eu sei que não é fácil, né, numa primeira leitura, assim, conseguir enxergar determinadas coisas. E, de novo, eu sempre falo isso com os livros de poemas, eu trago aqui uma quantidade pequena de análises, tá? Mas se vocês quiserem mais análises de outros poemas desse livro aqui, escreve pra mim, tá? Pode ser lá no Instagram, pode ser aqui nos comentários do YouTube. E é só pedir que eu trago, tá bom? Faço outros vídeos aqui com análise de outros poemas. E te ajudei? Gente, curte esse vídeo, por favor. Curte, compartilha com os colegas da sua sala. Tá? Falando, olha, essa professora bacana aqui explicou um monte de coisa que eu não sabia. Tá? Beleza? Beijos, amores. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.